Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. A palavra que Deus me deu, segundo Timóteo, capítulo de número 1, versículo 3 em diante. Palavra que Deus colocou no nosso coração, palavra que Deus me direcionou para pregar para a sua vida e anunciar as boas novas dele. Então, nesse tema que nós iremos caminhar, é nesse livro de segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 3 em diante. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Eu estou lendo na Bíblia NVT. Talvez se a sua Bíblia estiver um pouco diferente da minha, acompanhe com a gente aqui no telão. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O texto diz assim no versículo 3: Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa. Paulo dizendo isso logo após a introdução dele. Como o serviram meus antepassados. E aí ele diz: sempre me lembro, Timóteo, de você em minhas orações, noite e dia. Versículo 4: quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria, e eu me lembro de sua fé sincera, como era da sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você, essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Versículo 8 e último: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Vamos enfatizar o versículo 7, que esse será o clímax da mensagem. E o versículo 7 está dizendo assim, ó, quero que você leia comigo em voz alta. Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3 e... Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vamos orar? Soberano e eterno Pai, aqui estamos diante do Senhor, diante da Tua presença, mais uma noite, prontos para Te ouvir, prontos para receber direções, prontos para ser verdadeiramente confrontado também pela Sua palavra. Porque nós sabemos que só há crescimento em ambientes que nos confronta para o crescimento. E que também toda dor nos ensina e nos eleva um nível. Ah, Jesus, verdadeiramente que venhamos ser homens e mulheres maduros para entender os períodos de dores, de sofrimentos, mas que possamos nos manter firme diante do Senhor, que é dono dos céus e da terra. Nos dê uma boa mensagem,
uma boa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. E o objetivo pelo qual Paulo escreveu isso tudo que nós lemos foi porque Paulo verdadeiramente ele amava muito esse jovem chamado Timóteo. E lendo um pouco da história, essa foi provavelmente a última carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu, provavelmente, tem muitas chances, segundo toda a historicidade, que a carta de 2 Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Por isso ela data o ano 64 depois de Cristo. Então, essa carta ela foi escrita após a sua 4ª viagem missionária. Então, por isso que nós entendemos que provavelmente ela foi escrita depois de 64 depois de Cristo. E foi a última carta e Paulo estava preso pelos romanos. Paulo já estava nas mãos dos romanos quando ele escreve essa carta lá de dentro do cárcere a esse jovem pastor que futuramente seria o pastor da igreja, pelo qual ele nasceu, pelo qual ele cresceu, pelo qual ele carregou uma tradição através da sua mãe, da sua avó. E Paulo expressa aqui a sinceridade, a fé sincera e as lágrimas que Timóteo uma vez apresentava diante de Paulo. 2 Timóteo foi escrito para um propósito. E o propósito pelo qual essa carta foi enviada, isso é muito relevante para que nós possamos saber, é que Paulo ele faz um convite para que Timóteo fosse visitá-lo. Esse é a mensagem que a carta apresenta. Eu quero, Timóteo, que você venha me visitar nos meus últimos dias. Eu queria que você viesse aqui, porque Paulo verdadeiramente amava esse jovem. E o segundo propósito dessa carta é que Paulo escreve ela para animar Timóteo e o seu ministério contra os falsos mestres e mostrar para ele um pouco da trajetória do que é ser um pastor, do que é viver em prol da obra de Cristo. Algumas verdades que nós iremos encontrar quando fazemos uma visão panorâmica dessa carta, que Paulo ele exorta Timóteo contra os falsos mestres, e ele fala: Timóteo, sempre os falsos mestres perturbarão a igreja. Sempre ideologias, teologias, heresias e coisas que não são bíblicas, não são de Jesus, tentarão entrar na igreja. Então Paulo diz: Timóteo, mas contudo, guarde o seu coração e seja fiel ao ensino que lhe foi entregue. O segundo ponto que Paulo ele quis desenvolver nesse livro é que Paulo vai dizer que os líderes da igreja precisam ser encorajados. E por isso que, com o objetivo de encorajamento, ele escreve a Timóteo. Mas com certeza Timóteo não só guardou essa carta para ele, mas também entregou e leu e compartilhou com os líderes da igreja. Paulo também vai dizer que a liderança da igreja precisa, Timóteo, está embasada nas Escrituras, baseada nas Escrituras. Todo líder, toda pessoa que verdadeiramente desenvolve algum cargo de liderança ou alguma função dentro da igreja, precisa exclusivamente, não só eles, mas ter a sua vida dedicada na palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E o quarto ponto, Paulo está dizendo que Deus manterá os crentes verdadeiros em segurança, mas os outros, os ímpios, verdadeiramente serão julgados com grande autoridade naquele dia. Então o objetivo de Paulo é encorajar, falando de uma forma geral e fazendo uma síntese,
esse jovem Timóteo. Ele queria encorajar ele. Ele queria dizer a ele, cuidado. E tem uma frase que em toda a literatura de Timóteo eu encontro, e eu acho linda, é que Paulo diz assim: custe o que custar, Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra, somente isso. Não importa a posição, não importa o tamanho da igreja, não importa a quantidade de membro, não importa o status social, não importa o lugar, não importa se tem recurso ou se não tem, pregue a palavra, Timóteo. Então, o que nós encontramos é que esse jovem, ele foi apresentado a Paulo em um período em que o primeiro amor na sua vida ainda estava aflorado e aflorando. Porque o versículo de número 3, pelo qual nós lemos, apóstolo Paulo vai dizer: eu dou graças a Deus por você, ao Deus que sirvo com consciência limpa, como o serviram meus antepassados. E ele diz: sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Paulo era alguém que orava por Timóteo. Paulo era alguém que intercedia por esse jovem. Paulo era alguém que derramava a sua vida em prol de alguém. E Deus, Ele quer que verdadeiramente nós possamos ser sacerdotes uns dos outros. Paulo não fazia isso, mas ele ensinava outras pessoas a fazerem igual. Eu não preciso, ou eu não devo simplesmente colocar essa responsabilidade para os líderes e para o pastor, mas eu preciso ser alguém que derrame a minha vida em prol de alguém ou de outra pessoa. Versículo 4 ele vai dizer: quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Verdadeiramente, segundo o que Paulo escreve, Timóteo era um jovem, apesar de jovem, muito crente, de um espírito muito dedicado. Alguém que verdadeiramente não se sensibilizava com qualquer coisa, mas sim chorava diante da presença de Deus e derramava muitas lágrimas. Será que você se lembra de uma fase assim na sua vida? Eu estou pregando talvez para você que viveu o seu primeiro amor. E é por isso que nesse tópico eu estou falando do primeiro amor. Porque é isso que Timóteo, segundo Paulo, vivia no momento em que eles estavam juntos. Lembra do momento em que você verdadeiramente se dedicava em oração? Será que você pode se lembrar do momento em que você chorava diante da presença de Deus? E nessa noite Deus ele te pergunta: faz quanto tempo que você não chora mais? Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não se debruça diante da minha presença e ora, e chora, e fala comigo? É isso que Deus ele está exigindo de nós, porque o primeiro amor que marca a vida inicial de Timóteo é o mesmo amor que marcou e que marca até hoje a nossa vida. Então que nós venhamos verdadeiramente voltar ao primeiro amor, porque Paulo está dizendo que ele lembra das lágrimas de Timóteo. Ele diz: o nosso reencontro me encherá de alegria. Eu estou muito alegre em voltar a te ver, Timóteo. Por isso Paulo queria tanto que Timóteo fosse até ele. O versículo 5 ele vai dizer: eu lembro-me de sua fé sincera. Paulo está dizendo: você não só chorava na presença de Deus, você não só orava em lágrimas, mas você também, Timóteo, apresentava uma fé sincera. Você era firme, você cultuava, você estava presente, você estava verdadeiramente envolvido. É isso que Paulo está dizendo. A fé sincera de Timóteo era representada pela sua dedicação. E aí Paulo lembra de sua avó, Paulo lembra de sua mãe, e ele diz: eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Porque ele se lembra de Timóteo. E aí o versículo 6, para fechar esse primeiro bloco, ele vai dizer: por isso eu quero lembrá-lo, Timóteo, de avivar a chama do dom de Deus, que Deus lhe deu quando eu orei por você.
E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos, a partir de hoje, pensar. Orar para que Deus verdadeiramente venha avivar a chama do Espírito Santo em nós. Então Paulo, ele tinha um amor especial, um amor diferente pela vida do jovem Timóteo. Paulo via as lágrimas de Timóteo, segundo o texto que nós lemos. Paulo presenciou suas lágrimas. Paulo menciona e presencia a fé sincera de Timóteo. E Paulo aconselha Timóteo: aviva a chama do dom de Deus que há em você. Aviva a chama do Espírito Santo que há dentro de você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ao longo da nossa caminhada, essa chama, ela tende, quando nós nos envolvemos com outras coisas, coisas que não nos aproximam de Jesus, essas coisas, elas tendem a nos esfriar espiritualmente. Ela tende a apagar a chama que verdadeiramente foi acesa no nosso primeiro encontro com Jesus. Mas tudo que Paulo ele preserva, ele se preocupa na vida desse jovem chamado Timóteo não deixe que a chama do dom de Deus se apague na sua vida. Não deixe que a chama da esperança, não deixe que a fé sincera, não pare de chorar, não pare de orar diante da presença de Deus, porque virá coisas que vai tentar te levar para outros caminhos. Virá dias de dúvida na sua vida, virá dias de fraqueza, e se nós verdadeiramente não estivermos firmes com Deus, nós seremos levados por qualquer vento de discurso, de diálogos e de doutrinas. Então o propósito sempre de Paulo eu me preocupo com você. Eu me preocupo com você, mas continue, não deixe que essa fé, ela venha morrer. E é isso que Deus ele quer falar conosco nessa noite. Deus ele pergunta para nós onde estão as nossas lágrimas. Deus ele pergunta para nós onde está a nossa fé sincera. E Deus ele também está dizendo: avive a chama do dom do Espírito Santo que existe dentro da sua vida, porque verdadeiramente você tem sido falho em muitas situações. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar às práticas, à nossa vida de devoção, independente da situação. Sabe por quê? Porque nada nos separará do amor de Deus, igreja. Paulo também, em outra ocasião, vai dizer que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E nem a morte pode nos separar. E é por isso que nós precisamos do quê? Nós precisamos sim voltar ao primeiro amor. Então sempre devemos voltar ao primeiro amor. Nós devemos, assim como Timóteo, voltar aos momentos em que as nossas lágrimas caíam quando nós orávamos. Nós precisamos voltar aos dias em que a nossa fé sincera era verdadeiramente regada através das nossas ações e atitudes e confiança no Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos sim, para que a chama do Espírito Santo possa se manter acesa, continuar orando e buscando a Ele, não importa a circunstância. Então para que tudo isso possa acontecer, o apóstolo Paulo, ele vai resumir, ele vai sintetizar e concluir e lembrar a Timóteo o que foi que Deus entregou a ele. E é exatamente nesse ponto que Deus marcou esse encontro com você aqui, para Ele falar para você, para Ele te fazer lembrar de qual foi o Espírito que Ele verdadeiramente derramou sobre a sua vida, no momento em que você confessou Ele como eterno, exclusivo e suficiente Salvador da sua alma. E aqui nós chegamos no versículo 7, onde ele vai dizer: pois Deus não nos deu, Timóteo, o espírito que produz temor e covardia, mas sim um espírito que nos dá poder, um espírito que nos enche de amor e um espírito que nos dá autocontrole. Deus ele está falando pela boca de Paulo, dirigindo a Timóteo, futuro pastor da igreja, que Deus não nos deu
E Deus está falando com você nessa noite. Talvez você não entendeu ainda, mas Ele está te encorajando para viver uma nova fase, um novo tempo na sua vida. E Ele está dizendo: Deus não nos deu, igreja, um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. E aí eu fui buscar um pouco nas línguas originais o que significa esse espírito de covardia que a Bíblia fala. Esse espírito de medo, esse espírito de recuo, que não foi o espírito que Deus nos deu. Nós vivemos e presenciamos hoje, é crente dessa forma. Vivendo covardemente. E eu falo isso diante de todas as situações. Passa uma prova e se acovarda pela prova. Passa uma fase e se acovarda pela fase. Passa um momento difícil, mas fica com medo, recua, se tranca. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, eu não sei a fase que você está vivendo, você que veio aqui, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de recuo, um espírito que vai fazer nós jogar tudo para o alto, nós parar, mas Deus nos deu um espírito de ousadia. É isso que a palavra está dizendo. Deus nos deu esse espírito. E a palavra, a gente encontra o seu significado na língua grega, dizendo que os covardes são todos aqueles que são tímidos, são todos aqueles que são medrosos, são todos aqueles que são covardes, como a Bíblia posiciona. E esse termo, ele refere a um espírito de timidez, um espírito de covardia, que era, na antiga língua, frequentemente contrastada pelo espírito de ousadia e pelo espírito de coragem. Então, se você quer dizer que alguém é ousado, ou se você quer dizer que alguém é corajoso, você diga que esse alguém não tem um espírito de timidez, de covardia ou de medo. Então, esse espírito de ousadia, e é o que outras traduções vai usar na sua literatura, outras traduções bíblicas, vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Deus nos deu habilidade para nós lidarmos com os pecados, com as dificuldades e com as afrontas que possam nos cercar. Sabe por quê? Porque num contexto em que essa palavra foi escrita, era em um mundo greco-romano, era a Grécia junto com Roma, e a coragem era altamente valorizada naquele contexto. A coragem era altamente valorizada, porque se tinha homem corajoso, verdadeiramente esses homens guerreiros eram altamente valorizados. E a timidez era automaticamente vista como algo negativo na vida das pessoas. Parece que não é diferente de hoje. Quando nós verdadeiramente vemos alguém recuando, alguém tímido, alguém sendo covarde, nós entendemos que essa pessoa, por mais que fale que é um cristão, que tem fé, não entendeu ou não acreditou no Espírito que verdadeiramente foi derramado sobre a vida dele ou sobre a vida dela. E é por isso, segundo a história, que muitos cristãos, vivendo sob as ameaças de perseguição, era encorajado a exibir ousadia, a se mostrar ousado diante das dificuldades e diante das adversidades. Eles tinham que ser ousados quanto à sua fé. E Deus está nos ensinando algo hoje. É que o Espírito que Ele derramou sobre nós por meio da nossa conversão, por meio da nossa intenção de o recebê-lo, foi um espírito de coragem. Então nessa noite eu quero te dizer algo, que você possa se colocar de pé diante desse problema, diante dessa situação.
Não deixe esse problema, essa fase te submergir. Não deixe nada na sua vida te colocar para baixo, porque verdadeiramente o Espírito que Deus derramou sobre a sua vida não foi um espírito de covardia, mas foi um espírito de ousadia. E a palavra ousadia, se nós entendermos, ela quer dizer muita coisa. A palavra ousadia significa farésia na língua grega. E a palavra farésia na língua grega significa capacidade de assumir riscos em circunstâncias difíceis. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O Espírito que foi derramado sobre a sua vida, o Espírito que está sendo derramado aqui hoje, foi o Espírito que te dá a capacidade de assumir riscos em circunstâncias difíceis. Um segundo ponto é que o Espírito também que foi derramado sobre a sua vida é um Espírito que nos dá capacidade de agir com confiança diante das situações desfavoráveis. Ei, igreja, aleluia, você não foi chamado para simplesmente ser um perdedor, você não foi chamado para simplesmente ser um covarde, mas o Espírito de Deus que foi derramado sobre a sua vida, foi o mesmo Espírito que foi derramado sobre a vida de Davi, pelo qual capacitou ele para pegar 5 pedras e derrubar o maior gigante da história. Deus te chamou sim para reinar, Deus te chamou para governar, Deus te chamou, ainda que a circunstância seja difícil, para ser mais do que vencedor, porque você não foi acometido com espírito de covardia, mas com espírito de ousadia. E ousadia quer dizer isso, capacidade de nos promover, de nos levantar diante das situações difíceis, diante das situações adversas. E é por isso que Paulo conclui assim para Timóteo: mediante as suas lágrimas, Timóteo, mediante a sua fé sincera, mediante a sua devoção, mediante tudo isso, se mantenha firme. Sabe por quê? Porque o Espírito que foi derramado sobre a sua vida foi um espírito de ousadia, foi um espírito que vai te fazer triunfar e vencer. E é isso que você precisa fazer, dar lugar a esse Espírito na sua vida. E muitas das vezes nós estamos diante de circunstâncias que nós não sabemos como teremos força. Mas o Senhor é a nossa força. O Espírito que habita em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. Quantos creem nessa palavra? Quantos estão comigo? Não iremos, não vamos jamais nos acovardar diante das situações de dificuldade. Não iremos, não vamos jamais se amedrontar diante das situações de dificuldades da nossa vida. Eu não sei a fase que você está enfrentando, talvez seja uma depressão. Eu não sei a fase que você está enfrentando, talvez seja uma luta no seu casamento. Mas se posicione, homem, se posicione, mulher, porque Deus te chamou, aleluia, para uma grande obra. Deus não te chamou para ser cauda, mas Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou verdadeiramente para governar. Foi isso que ele disse para Adão: governe, domine. Não podemos ser governados, não podemos ser dominados, não podemos deixar as circunstâncias da vida nos sucumbir, não podemos deixar as situações difíceis, a fase e os processos nos desanimar. Mas aí você pode falar: pastor, mas é fácil falar, mas se você estivesse na minha pele. Eu não estou falando que não traz sofrimento, não traz dor. Mas o que eu estou dizendo é que se você, ainda que precise se arrastar, se arraste. Se for necessário você sair rolando, porque não dá para você caminhar, saia rolando. Mas em hipótese alguma, entregue os pontos. Em hipótese alguma, desista. Em hipótese alguma, pare de lutar. Jamais pare de lutar. Porque nós temos esse espírito, nós somos privilegiados com esse espírito. Espírito de ousadia. E não só o espírito de ousadia. Paulo ele continua dizendo a Timóteo: verdadeiramente, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus, Ele sim, nos deu um espírito que gera em nós poder de Deus. E a palavra aqui no grego é dunamis.
E dunamis tem muito significado, quer dizer muita coisa. Talvez você não conheça a origem dessa palavra, mas quando a Bíblia diz na nossa língua portuguesa que Deus nos dá poder, no contexto grego quer dizer muita coisa, porque a dunamis do Senhor foi enxertada, inserida em nós, e o significado dessa palavra é poder físico, capacidade de habilidade, eficácia, energia, e os contextos que era usado essa palavra quer dizer muita coisa. Porque no plural, dunamis significa feitos poderosos. Ou seja, Deus nos capacitou tanto, e é por isso que a palavra dele vai dizer que vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque nós fomos impactados com a dunamis do Senhor. Nós fomos cheios da dunamis, do poder de Deus. E agora nós temos capacidade sim, de fazer coisas maiores, feitos poderosos, feitos que mostram poder físicos, obras maravilhosas. E o que isso significa para nós? É que no momento da sua dificuldade, a dunamis do Senhor, o poder do Senhor, ele se apodera de você, e você vai se colocar de pé, porque você não foi ungido, você não foi chamado para ser um covarde, mas sim para ser alguém que verdadeiramente caminha com espírito de ousadia, e alguém que é cheio do poder de Deus. Deus, ele chamou, e ele não só derramou o espírito de ousadia na sua vida, como ele também te selou, ele te deu capacidade, ele derramou sobre você o seu poder. Foi um atributo que ele compartilhou com a gente. E eu não sei se já aconteceu com você. Talvez diante da pior situação, você falou: Deus me deu uma força que eu não sei de onde veio. Diante do maior problema, eu consegui me lidar com esse problema. É porque verdadeiramente o poder não vem de vós, mas sim de Deus. A minha força vem do Senhor. O salmista falava, muitos homens falavam: Senhor, se o Senhor não estiver comigo nessa batalha, eu não vencerei a guerra. Pois Deus sempre falava: eu estou com você. Só que agora na nova aliança nós fomos presenteados, porque quando foi colocado em nós o selo da promessa, o Espírito Santo nos capacitou e nos deu poder, nos deu a dunamis do Senhor, para que nós possamos, diante das situações desfavoráveis, vencer as fases, as batalhas e os períodos de dificuldade na nossa vida. Então, muitas vezes, essa palavra dunamis era traduzida como força ou poder, e era usado também para descrever o poder criativo, sustentador de Deus. Ou seja, realmente esse poder que foi compartilhado com nós, ele não se refere simplesmente a uma força que vem de nós, ou que nós temos capacidade de gerar essa força, mas foi um poder que é exclusivamente do Senhor para nós. E é por isso que não estamos sozinhos. Isso quer dizer que os atos poderosos de Deus agora se manifestam através de nós, por meio da dunamis. E você sabe como que esse termo era usado? Esse termo, ele era sempre usado quando se tratava do poder de Deus, dunamis era colocado. Quando se tratava do poder do Espírito Santo, se é que você me entende. E quando se tratava do poder de operar milagres, que estava presente no ministério de Jesus. Paulo está dizendo: vocês têm uma força que não vem de vós. Paulo está dizendo: vocês foram capacitados com uma força que não vem de vós. E é por isso que diante do nosso gigante, sabe como que nós temos que fazer? Nós temos que, como Davi, ainda que muitos achavam que ele não tinha habilidade, que ele não tinha força, que ele não tinha jeito, que ele era de baixa estatura, que ele era um garoto,
Ele foi ousado. E diante das situações difíceis, não vamos aceitar, não vamos repetir as palavras de maldição, mas vamos nos posicionar. Ainda que a situação seja difícil, ainda que a situação seja ao contrário, se posicione e fale: a minha força vem do Senhor, eu não aceito essa situação, eu creio que já houve mudança, porque esse é verdadeiramente os verbos, as palavras que tem que ser tirada da nossa boca. Então esse poder era escrito nesse contexto. E o que se entendia por dunamis? O poder de Deus que era derramado sobre os filhos dele. É que a gente, lendo a história, a gente vai ver que para os primeiros cristãos, essa palavra e esse poder que vem de Deus, ele tinha a função de... Ele tinha, na verdade, uma atitude de capacitar os cristãos, os que eram transformados pelo Espírito Santo, por meio da sua conversão, para permitir-lhes viver a sua fé e testemunhar ao mundo. Então, todos os cristãos que carregam dunamis, todos os cristãos que têm ousadia, verdadeiramente são cristãos que dão testemunho da sua fé e que não se prostra e que não se deixa levar por qualquer vento de dificuldade e de situação desfavorável que possa viver. Tem alguém aqui nessa noite que carrega esse poder? Tem alguém aqui nessa noite que foi cheio dessa unção? Tem alguém aqui nessa noite, aleluia, que talvez ainda não descobriu que tem, mas hoje Deus ele está liberando essa palavra sobre a sua vida, que você possa viver verdadeiramente pela fé, porque nós não fomos chamados, nós não fomos escolhidos para carregarmos um espírito de covardia. E Deus ele está dizendo para você nessa noite, igreja, independente da situação, é prova que você está passando, é situação em que as pessoas estão zombando de você porque você é cristão, em que as pessoas estão te oprimindo para que você possa deixar de servir a Deus. Se posicione com o poder de Deus e com a ousadia do Espírito Santo. Eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é na sua vida, eu não sei se é no seu trabalho, mas não deixe a covardia, os atributos do diabo te submergir. Se posicione como homem de Deus, se posicione como uma mulher de Deus e diga: para trás de mim, Satanás. Porque é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que você entenda que você foi verdadeiramente impactado por esse poder. E o maior exemplo que nós encontramos é Jesus. Jesus é o maior exemplo dessa dunamis ser manifesta. Quando ele foi ser batizado, a Bíblia testemunha que ele viu os céus abertos e o Espírito descer sobre ele. A dunamis do Senhor, o Espírito Santo o capacitou. E a partir de agora, Jesus, sim, ele carregava o poder de Deus, mas ele tinha já de origem, de nascimento, de essência o poder de Deus. E é por isso que ninguém conseguiu vencer. Diante das maiores dificuldades da sua vida, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Diante das maiores dificuldades da sua vida, ele disse: não, Pedro, com a mesma espada que fere, você será ferido. Diante das acusações, diante das chicotadas, diante das situações difíceis, diante da cruz que ele tinha para carregar, o poder do Espírito Santo, sim, estava nele, estava com ele. E foi por isso que ele teve capacidade de vencer. E foi por isso que ele teve capacidade também de chegar até o Gólgota, até a cruz, e morrer com morte de cruz por mim e por você. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, nada se compara com a cruz que foi carregada pelo nosso Cristo. Guarda essa frase: não importa. E por maior que seja a dificuldade que você talvez esteja enfrentando, nada se compara com a cruz
que o nosso Cristo carregou por nós. Então sempre vale a pena, ainda que venha a sofrer um pouco, mas passar por esse vale. Porque os vales na nossa vida são passageiros, coisa que eu sempre tenho falado. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Mais uma vez eu falo, eu não sei a situação que você está vivendo, mas essa noite Ele manda te dizer através da palavra dEle. Ele não te deu um espírito que se acovarda. Eu não sei se você está para fazer alguma coisa, está para fechar algum contrato, está para se posicionar diante de alguma situação difícil, mas não entregue os pontos. Se Deus te trouxe até aqui, se Deus permitiu isso tudo na sua história, é porque Ele tem um propósito verdadeiramente com tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo. Não diga não, mediante as dificuldades e as situações difíceis na sua vida. Olhe sempre para Jesus. Ele é o nosso referencial em tudo que nós estamos fazendo. Ele é o nosso referencial, porque Ele diz a Timóteo, através de Paulo: eu te dei um espírito de ousadia, eu te dei um espírito de coragem. Porque automaticamente quando ele diz, Deus não nos deu um espírito de covardia, ele está dizendo que Ele deu um espírito de ousadia, de coragem. Porque uma coisa contrasta com a outra. Então Deus também não nos deu esse espírito. E não há motivo para que nós possamos viver assim. Olha, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!